Imagina estar num ônibus, subindo lentamente por uma estrada tão estreita, que parece ter sido desenhada por alguém que nunca ouviu falar em margem de segurança. De um lado, o penhasco, do outro, outro penhasco, e no meio, você, agarrado no banco, suando frio, torcendo para que o motorista não espirre na curva errada. Bem-vindo a uma das estradas mais perigosas do mundo. Uma rota onde cada viagem é um pacto com a montanha, e onde os Andes peruanos testam diariamente os limites da coragem humana. Essa é a Carretera Central, ou como muitos chamam, a Rota Mortal do Peru. Mas o que torna esse caminho tão letal? Porque milhares de pessoas continuam usando-a todos os dias, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hoje, a gente vai atravessar essa estrada, não de corpo, mas de história. Vamos entender como ela surgiu, porque continua existindo, e as tragédias que a transformaram em lenda. E aviso, quanto mais fundo a gente desce, mais assustadora essa viagem fica. No próximo bloco, vamos descobrir onde exatamente essa estrada está, e por que ela nunca deveria ter existido. A rota mais perigosa do Peru fica entre Lima e Huancayo, cortando o coração da Cordilheira dos Andes. São cerca de 300 quilômetros de curvas, abismos e histórias que fariam até o Indiana Jones desistir. Ela foi construída no início do século XX, quando o governo peruano decidiu ligar a capital Lima ao interior andino, uma região isolada, rica em minérios, mas quase inacessível. O problema? A geografia aqui é basicamente um desafio contra a sanidade humana. Montanhas que sobem a mais de 4.000 metros de altitude, vales estreitos, deslizamentos de terra frequentes, e um clima que muda 3 vezes por hora. Durante o verão, a chuva transforma a estrada num sabão de lama. No inverno, o gelo cobre o asfalto, quando existe asfalto, e transforma as curvas em armadilhas invisíveis. Os engenheiros da época sabiam que era loucura, mas precisavam de uma ligação com o interior, então abriram túneis, cortaram penhascos e improvisaram pontes que, hoje, parecem pedaços de filme pós-apocalíptico. E o mais insano, até hoje, essa rota é uma das principais vias comerciais do Peru. Caminhões carregando toneladas de mercadoria sobem e descem todos os dias, lado a lado com ônibus lotados de passageiros. E é aí que o perigo começa a ganhar nome, data e estatísticas assustadoras. No próximo bloco, a gente vai entrar nos acidentes mais chocantes da Carretera Central e entender por que ela ficou conhecida como Corredor da Morte dos Andes. Se tem uma coisa que define essa estrada, é o som constante das buzinas, um código de sobrevivência. Cada curva é um jogo de adivinhação. Será que vem outro carro? E quando vem, alguém tem que dar ré, muitas vezes, com um penhasco de 300 metros logo atrás. A Carretera Central acumula centenas de acidentes fatais todos os anos. Ônibus caem, caminhões tombam, e alguns veículos simplesmente desaparecem nas ravinas, sendo encontrados dias depois, ou nunca mais. Um dos casos mais lembrados aconteceu em 2018, quando um ônibus caiu em um desfiladeiro de mais de 100 metros de profundidade. Das 60 pessoas a bordo, apenas 3 sobreviveram. E o detalhe mais macabro, o acidente aconteceu em uma curva que já tinha sido palco de outras tragédias antes, conhecida pelos motoristas como a Curva do Diabo. Há registros de caminhões que despencaram com famílias inteiras. E relatos de moradores locais que afirmam ouvir, à noite, sons de buzinas e gritos ecoando pelo vale, como se a estrada tivesse memória das vidas que ela levou. Mas apesar disso, a rotina não para. No dia seguinte, novos ônibus passam pelo mesmo trecho, cheios de gente que precisa trabalhar, estudar ou simplesmente voltar para casa. E é aí que vem a pergunta: como esses motoristas continuam dirigindo por aqui todos os dias sem enlouquecer? No próximo bloco, a gente conhece os heróis do volante, homens que desafiam a morte diariamente e tratam o impossível como parte do expediente. Para entender o que é dirigir na Carretera Central, você precisa conhecer quem está atrás do volante. Esses caras são verdadeiros guerreiros da montanha. Muitos começaram a dirigir ainda jovens, acompanhando os pais nas rotas perigosas. Eles sabem exatamente onde o asfalto termina, onde o barranco cede, e até onde o vento muda de direção. E cada um tem seu ritual antes de sair. Tem motorista que reza antes de ligar o motor. Outros colocam fitas coloridas no retrovisor, oferendas aos apus, os espíritos das montanhas que, segundo a crença andina,
protegem quem viaja por esses caminhos. Um deles contou em entrevista: "Não é só dirigir, é conversar com a estrada. Se ela te aceita, você passa. Se não, bom, você vira história." E tem também os amuletos. Santos, crucifixos, até bonequinhos de lama, tudo para afastar o azar. Porque aqui, superstição não é brincadeira. É instinto de sobrevivência. Os motoristas dirigem por mais de 10 horas seguidas, enfrentando neblina, chuva e curvas que exigem precisão milimétrica. Eles sabem que um erro não dá segunda chance. Mas tem algo ainda mais assustador do que o próprio trajeto. No próximo bloco, você vai ver como essa estrada é tão bonita quanto mortal, e o porquê de muitos turistas se arriscarem nela apenas por curiosidade. É curioso, mas a mesma estrada que tira vidas também atrai aventureiros do mundo todo. Fotógrafos, viajantes e curiosos vêm para cá em busca de a estrada mais perigosa do mundo e acabam se apaixonando pela sua beleza absurda. As montanhas cobertas por névoa, os vales dourados pelo sol da tarde, os vilarejos escondidos entre penhascos. É como se o perigo fizesse parte do charme. Mas o perigo aqui é real. A estrada muda o tempo todo. Deslizamentos de terra, neblina densa, pontes improvisadas que desaparecem com as chuvas. E há relatos de veículos desaparecidos, simplesmente engolidos pela montanha durante tempestades. Alguns dizem que o GPS enlouquecem. Outros juram que certos trechos aparecem e desaparecem, como se a estrada tivesse vida própria. Há quem chame isso de a maldição dos Andes, um equilíbrio entre o sagrado e o mortal. E é impossível não pensar: se a estrada é tão perigosa, por que o governo não fecha? A resposta é simples e trágica: não há alternativa. Para milhares de pessoas, essa rota é a única ligação com o resto do país. Sem ela, vilas inteiras ficariam isoladas. E é por isso que, apesar de tudo, ela continua viva. Mas até quando? No próximo bloco, a gente chega ao destino final e descobre o verdadeiro significado de atravessar a estrada mais perigosa do mundo. A carretera central é mais do que uma estrada. É um símbolo da teimosia humana, essa nossa mania de desafiar a natureza, de construir caminhos onde ela claramente não quer. Ela é um retrato do Peru, forte, resistente e cheio de contrastes. Ao mesmo tempo em que é uma rota de tragédias, é também um elo de vida, conectando cidades, famílias e histórias. Todo dia, dezenas de motoristas pegam o volante sabendo que podem não voltar. Mas mesmo assim, eles vão. Porque alguém precisa entregar comida, levar remédios, transportar gente. E no fim das contas, talvez o verdadeiro perigo não esteja na estrada, mas em quem decide desafiá-la. E agora eu te pergunto: você teria coragem de embarcar nessa estrada? Conta aí nos comentários. E se você curte histórias de lugares perigosos, de coragem e de curiosidades que parecem saídas de um filme, já deixa o like e se inscreve. Valeu por assistir, pessoal! Essa foi a viagem por uma das rotas mais perigosas do mundo, direto do coração dos Andes peruanos. Nos vemos no próximo episódio. Porque às vezes, o perigo não está no caminho, está em quem resolve seguir por ele.